O São Paulo no majestoso 3-1, o tricolor vence, dá uma resposta depois da eliminação na Libertadores. O Corinthians erra muito. Olha, tecnicamente foi muito abaixo, mas claro, com 2 jogadores a menos ficou muito mais difícil. O Zubeldia demora pra mexer, que é uma barbaridade, e a arbitragem também foi horrorosa. Isso é o resumo e tem muita coisa pra gente destrinchar nesse jogo de vitória tricolor, derrota corintiana. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, pessoal, a gente tem 2 maneiras de olhar esse resultado, né, esse jogo, sobre vitória do tricolor e sobre derrota do Corinthians. Claro que o São Paulo precisava responder, o Lucas, que foi um jogador muito cobrado pela eliminação pro Botafogo, né, por ter perdido o pênalti nos 90 minutos, o primeiro pênalti na carreira que o Lucas desperdiça durante os 90 minutos, com a bola rolando. E quando ele teve a possibilidade de colocar o São Paulo na frente, imaginei eu que seria muito difícil ele desperdiçar mais uma vez. O Hugo até acerta o canto, mas ele vai lá e abre o placar para o São Paulo. O Lucas foi, talvez o nome do jogo, individualmente falando, tecnicamente foi um jogador que se sobressaiu, carregou o São Paulo nos melhores momentos do tricolor, tecnicamente falando, não centralizado, como o Zubeldia vinha escalando ele. Dessa vez ele escala junto do Luciano, mais por dentro, colando nos atacantes, no Caleri especialmente, e o Wellington Rato aberto pela direita, e o Lucas pela esquerda, mas com a flutuação que a gente sabe, dando liberdade pro Lucas naquele jeito que ele gosta de jogar, pegando a bola pelo lado esquerdo e partindo pra cima dos marcadores. Foi parado com falta várias vezes, porque velocidade, técnica, tudo isso ele tem, a gente sabe disso. Por outro lado, o Corinthians tem um foco no brasileiro pra tentar escapar, vive um bom momento nas Copas, mas tá tendo que dosar, né, os seus jogadores, porque tem uma sequência muito grande. Então, o Ramon Dias, ele deixa no banco jogadores como o Memphis, como o Carrilho, como o Igor Coronado, e escala aquele time, basicamente, né, que venceu numa estrutura tática com o Losango, né, 3 volantes, que venceu o Fortaleza nos 2 jogos da Copa Sul-Americana. Por exemplo, ele colocou o Martínez, o Charles e o Bidon, 3 volantes. Rodrigo Garro na armação, Romero e Yuri Alberto no ataque. É um time coeso, interessante. Entre os volantes, o Martínez errou tudo que tentou. O Charles teve alguns erros de passe também, mas acho que foi um jogador até mais ligado, roubou algumas bolas, foi um jogador mais interessante dentro do meio campo do Corinthians. O Bidon um pouco apagado, e o Garro teve dificuldades também na armação de jogo. O Corinthians teve muitas dificuldades por conta dos seus erros individuais. Foram muitos. E aí você errar num jogo como esse, você corre riscos, né? O Corinthians no Campeonato Brasileiro, eu não tô dizendo que isso seja proposital, mas tá faltando um pouco daquele espírito da Copa. Um pouco daquele espírito que o Ramon já tinha cobrado, de que você tem que estar 120%, 200%, ainda mais contra o São Paulo, que é um jogador, que é um adversário interessante, que era como mandante de campo neutro, verdade e tal, mas torcida toda dos caras. Então o Corinthians tinha que ter tido uma postura de, cara, tá ligado 110%. E não foi o que aconteceu. O Martínez, que tinha feito grandes jogos contra o Fortaleza, tinha jogado uma enormidade, hoje não apareceu. E aí, sei lá, você põe na conta do desgaste, da falta de concentração, de viagem, do calor, sei lá, não sei. Mas tô analisando fatos aqui, tá? E aí, obviamente, a gente se volta num jogo tão equilibrado, e acho que o Corinthians conseguiu equilibrar em determinado momento esse jogo, num jogo tão equilibrado, tão disputado, quando você coloca algumas situações capitais que interferem no andamento do jogo, aí, obviamente, isso acaba resultando no cômputo geral, no resultado final da partida. Claro que as expulsões, elas têm a ver com o roteiro do jogo. Claro que as expulsões, elas interferem no andamento e também, inclusive, no vencedor da partida. Agora, o Rafael Klein, que foi o árbitro escolhido para apitar esse jogo, que é o árbitro gaúcho, que assim apareceu para o futebol tem, sei lá, uns 2 anos, ele surge muito rápido, rapidamente foi alçado a árbitro FIFA, acho que prematuramente, na minha opinião, mas eu acho que ele faz boas arbitragens. Acho que ele tem um jeito de jogar, de apitar, que deixa o jogo mais solto, tem uma condução muito serena, muito tranquila e tal. Eu gosto do estilo dele, mas eu preciso dizer que para um jogo deste tamanho, para um majestoso com o Corinthians na zona do rebaixamento e com o São Paulo tendo só o Campeonato Brasileiro para se preocupar, recém-eliminado de uma Libertadores da forma que foi, num clássico majestoso, o Rafael Klein é muito menor do que o tamanho do jogo. O jogo, já de cara, e um árbitro experiente poderia ter errado tanto quanto, mas já de cara, o árbitro ele é muito menor do que o espetáculo. E aí você já erra na escala, né? Você já erra na arrancada. Aí a CBF já assume o risco quando ela coloca um árbitro que não tem o tamanho de um clássico como esse. E aí a chance de dar ruim, de ter coisa errada, é muito grande. Ele acerta nas expulsões? Acerta. Já vou dar minha opinião. Ele não, né? O VAR. Porque em nenhuma das expulsões ele aplica em campo. Ele aplica com auxílio do VAR. Mas ok, vamos lá, né? A arbitragem é a arbitragem como um todo. Lances capitais, a arbitragem acertou. E aí eu preciso responsabilizar perdão da redundância, os responsáveis, os protagonistas. O Fagner e o André Ramalho. O Fagner. Vamos lá. Eu sei que você, torcedor do Corinthians, deve estar puto com a arbitragem, porque tem outros lances que, enfim, o Corinthians está reclamando, eu já vou falar sobre eles, tá? Mas assim, no caso das expulsões, elas foram corretas, não tem o que discutir. Então, a gente precisa se voltar porque o Fagner fez. Porque é inadmissível o que o Fagner fez. Tendo um cartão amarelo, ele já tinha um cartão amarelo, e ele me dá um bote errado dentro da área no Caleri, pisando no adversário e esfregando o pé. Ah, gente, peraí. Uma coisa é você perder a cabeça fora da área, que já é errado, mas dentro da área. Uma coisa é você dar um bote errado dentro da área. A outra coisa é você dar um bote errado com o cartão amarelo e dar um pisão em que você continua pisando. Não pode, né? Não pode, gente, não pode. Tem VAR.
Eu falei isso na live. Eu tenho um jogador no meu time, que é o Kahneman. O Kahneman, que é um ídolo máximo, que ele é aguerrido, que ele dá carrinho de cabeça, que ele é campeão da Libertadores lá em 17. Eu sempre vou ter o Kahneman no meu coração. Mas eu sei que o Kahneman, ele não sabe lidar com o VAR. Ele não sabe. Porque ele exagera. Ele exagera. E ele já é marcado, que nem o Fagner. Então assim, Kahneman, segura a onda. Eu fico brigando com o Kahneman o tempo inteiro. O Fagner é a mesma coisa. Irmão, você já tem um cartão. Você dá um pisão no Caleri dentro da área. Você espera o quê? O árbitro não viu no campo. Não viu, mas tem VAR. Tem 15 câmeras lá, tem 5 caras na cabine. Vocês acham que o cara não ia ver? Não ia ver o pisão dele? Aí, Chico, mas aí, tripla punição. Pênalti, expulsão e suspensão pro próximo jogo. Só que ele não recebeu um vermelho direto, ele recebeu um amarelo. A questão é que ele já tinha. Então você já tem um cartão, você tem que ter um cuidado redobrado, triplicado, e o Fagner não teve. Então ele, pra mim, é o responsável de cara, tá? Encerramento do primeiro tempo, ele me dá um pisão desse, inacreditável, inadmissível, corre o risco, pênalti, expulsão, e ele prejudica demais o Corinthians ali. Porque aí o Lucas vai pra bola, converte, 1-0 São Paulo, e um jogador a mais. Aí o São Paulo tem tudo pra confirmar uma vitória no segundo tempo. E aí entra em campo o senhor Zubeldia. Senhor Zubeldia, pelo amor de Deus, você tem a chance de esmagar o rival. Acabou acontecendo, tá? 3-1. Bom resultado. Mas você tem a chance de ir pra cima e esmagar o teu rival. O que você faz? Nada. Você fica assistindo um Corinthians reagir. E você não faz nada, você não mexe no time, você não troca, você não emputa o time pra frente. Pelo amor de Deus, São Paulo. Pelo amor de Deus. O São Paulo tem a chance de empurrar um rival para a crise, de golear um adversário tendo um jogador a mais e depois 2 a mais. E o São Paulo demora pra mexer, demora pra empurrar o adversário. Olha, vou dizer uma coisa, correu risco, tá? Esse terceiro gol, ele sai apagado das luzes. Mas até então tava 2-1, com o Corinthians tendo feito um gol com 2 a menos e tendo criado chance pra empatar o jogo. Vocês imaginem o tamanho da crise se o Corinthians empata, não é que vira, empata esse jogo com 2 a menos. O senhor Zubeldia iria escutar. Iria escutar. Porque ele foi passivo, ele foi apático, ele deixou a coisa acontecer. E, ok, o resultado final, mas não diz o que foi o jogo. Não diz o que foi o jogo. Porque o Corinthians reagiu. E olha que continuou errando. Eu vou chegar lá. Segundo tempo, o São Paulo meio que demora pra mexer. E aí tem um lance de um cruzamento que vem da direita que o Romero não faz um gol por detalhe, por um pentelésimo de segundo de distância que ele não faz o gol. Ali, o Corinthians já teria feito o gol, com um jogador a menos, tá? Já teria feito o gol com o Romero, a bola passa pelo Romero e pelo Yuri Alberto, na frente do Rafael. O Corinthians já teria empatado o jogo ali, mas não empatou. Mas continuou tentando, o Ramon faz 3 trocas no intervalo. 3 trocas, ele tira o Bidu, porque já tinha perdido no lateral, né? Então, beleza, vou abrir mão de laterais. Foda-se, vamos ver o que vai acontecer. Tira o Bidon, né, que realmente, entre jogadores ali do meio, o terceiro homem é o primeiro que você tira. Não é uma questão técnica individual até, é uma questão tática. Mas beleza. E o Martínez, que foi horroroso. Aí você puxa o Charles ali pra primeira volância, bota o Coronado pra tentar armar um pouco o jogo, pra ficar um pouco mais com a bola, e o Corinthians cresce. Porque ali você tem Garro e Coronado juntos armando o jogo. Mesmo com um jogador a menos, né? Bom, o Corinthians optou por arriscar e criar mais possibilidades de gol. Só que aí vem a segunda expulsão. E ele bota o Félix Torres também. Porque aí, né, recompõe, o André Ramalho sobe um pouquinho, né, pra primeira volância ali, auxiliando o Charles, Garro, Coronado, Romero e Yuri, sem laterais. E vamos ver o que acontece. Bom, aí vem a segunda expulsão. André Ramalho. Pô, André Ramalho, um mosqueteiro da Fiel. Você é um cara que tem jogado muita bola. Você é um cara sereno. Você é um cara... O jogo paralisado. O Luciano entrou na tua mente. Porque não pode dar esse mole. E assim, corintianos, me perdoem. Não tem que discutir na expulsão, tá? Porque quando ela acontece, eu até pensei assim, caramba, mas será que teve mesmo? Porque eu vi só os dois disputando, o Luciano dá uma valorizada e tal. Aí veio o replay. Mas o replay e tal, é que não é a questão nem da intensidade. A questão posta no lance do André Ramalho é o movimento adicional. O André Ramalho faz isso aqui, ó. Quando ele faz isso aqui, o que ele quer com isso? O que ele quer com isso aqui? Quando ele abre o cotovelo no rosto do Luciano. O que ele quer com isso? Deu mole num jogo com VAR. Não pode. Errou o André Ramalho. Errou. E aí, 2 a menos. E de novo, acabei de falar, o Corinthians podia ter empatado, cresceu no jogo, entrou Coronado. Mesmo na adversidade, cara. E é isso, o Corinthians às vezes tem dificuldade e tal. Poderia ter reagido. O Zubeldia tava panguando lá, não mexendo no time. São Paulo tava recuado. Aí veio o segundo expulso. Aí, cara, assim, naquele momento, as coisas elas ficam muito, mas muito mais difíceis de você conseguir alguma coisa. É óbvio. Ali não tem muito mais o que se possa fazer. Vira um jogo do tipo assim, cara, vamos tentar pro Corinthians, né, se segurar do jeito que pode, e pro São Paulo, ali era o momento de espetar. O Zubeldia pouco faz pra tentar alguma coisa, mas aí tem o gol do Arboleda, e aí tem o 2-0. Bom, aí dá uma tranquilidade maior pro São Paulo, e aí 2-0, com 2 a menos, fica praticamente impossível do Corinthians reagir. Mas o Corinthians consegue. Porque aí o Ramon vai colocando, né, Carrilho, vai colocando. Só que aí tem o grande erro do Ramon, na minha opinião. Quando ele tira o Rodrigo Garro pra colocar o Memphis. Eu entendo a entrada do Memphis. No final, ela se verificou inútil. Mas olhando de fora, eu também ia pedir pelo Memphis. Se o Memphis não entra, a gente já tá fazendo uma gritaria aqui gigantesca. Como é que não põe o Memphis nesse jogo? Pô, pelo amor de Deus, o cara custa tanto, não sei o quê. Então ele tinha que ter botado o Memphis. Ele ia botar o Memphis em algum momento. Mas aí teria que sacrificar. Ou o Romero ou o Yuri Alberto. Eu teria tirado o Romero. Por mais... Ali você não tem muito o que fazer. Você escolhe. Você tá com 2 a menos. Não tira o Garro, cara. Não tira o Garro. Você já tem o Coronado, eu sei. A ideia dele foi isso. Você já tinha um meia, então você deixa outro. Você já perdeu um zagueiro, você já perdeu um lateral, você já abriu mão de tudo. Teu jogo ali tá meio no oba-oba ali. Não tem muito o que fazer em termos táticos. Mas não tira o Garro. O Garro é o cara que tem intensidade, o cara marca também, ele arma o jogo. E outra, ele tirou o Garro com 20 minutos. Muito cedo pra você abrir mão de um jogador como o Rodrigo Garro. E o Memphis entrou pra piorar.
completamente fora de esquadro, porque o Memphis, ele tava entrando em jogos resolvidos. E claro que ele tá fora de ritmo ainda, ele tá fazendo uma pré-temporada, ele não jogava 70 dias, ele tá se adaptando, mas ele tava entrando em jogos em casa, com jogos resolvidos. E assim, ele foi se soltando. Tecnicamente, dá pra ver que ele sobra. Mas o jogo tava num ritmo, numa intensidade, num contexto que só o prejudicou. Tava 2-0, ou acho que tava 1 ainda, tava 1-0. Um jogador a menos. Aí vem a expulsão, vem o 2-0. Cara, ficou muito mais difícil. Porque aí o Memphis pegava na bola, 2 ou 3 pra tirar a bola dele. E ele não tava conseguindo. Começou a errar passe, começou a entregar a bola pro adversário, tinha arrancadas que ele não conseguia ter velocidade. Então assim, ele tava num ritmo muito abaixo do que o jogo pedia. E aí, é claro, né? Eu entendo você tentar o Memphis, mas aí você tira o Rodrigo Galo, que é um cara que tava ocupando o setor ali com muito mais dinamismo, e você, sei lá, não coloca outros jogadores no campo que poderiam dar uma resposta melhor. De novo aqui, eu duvido que se ele não colocasse o Memphis, a gente não estaria aqui berrando. A gente estaria berrando. Pô, como é que não bota o Memphis? Mas o fato é que, na prática, não rolou. Não rolou. Ainda mais na vaga do Rodrigo Galo. E aí, o São Paulo, que poderia ter feito muito mais do que fez, pelo seu treinador, pelos jogadores que estavam em campo, vai chegar o terceiro gol lá, só na última bola. Porque o Corinthians ainda desconta. Numa bola, bom, o Memphis ainda tem uma cobrança de falta que passa perto, depois tem uma cobrança de falta do Coronato, que explode na barreira, na sequência o Yuri Alberto faz o gol. E vejam só, o Corinthians estava mal das pernas, mas ainda conseguiu diminuir, porque o time foi dedicado, o time foi guerreiro, o time ainda faz 2-1. E, cara, buscou um empate ali, o Romero ainda tem um chute que vai nas mãos do Rafael. Poderia ter empatado o jogo, poderia. Porque os espaços se abriram, o São Paulo não aproveitou contra-ataques. Teve uma bola do Caleri ainda no primeiro tempo, que ele, no finalzinho ali, quando já tava um jogador a mais, que ele não aproveita. Tem uma bola do Rato. Cara, o Rato foi muito mal, ele chega na frente do Hugo e ele chuta pra fora. Então o São Paulo teve chances também pra ampliar o marcador, mas foi muito pouco incisivo pra ampliar esse marcador, com a vantagem numérica que tinha. E aí o terceiro gol, como eu disse, vai sair só lá no final. Agora, tem 2 lances, especialmente 2 lances, que o torcedor tá reclamando. Tem um que é do Caleri no próprio André Ramalho, que eu não vejo como lance pra expulsão. Ele deixa o braço realmente. Ontem o Monsalve do Grêmio foi expulso num jogo similar, num lance similar no jogo contra o Botafogo, e eu aqui condenei, eu não posso ser incoerente aqui. Porque, cara, você deixar o braço numa disputa é uma coisa, você dar o gatilho e jogar o cotovelo é outra, você jogar o braço propositadamente com a mão fechada no rosto do adversário é outra. O lance do Caleri, eu acho que foi um lance mais forte e tal, mas pra mim é um lance pra amarelo, não é um lance pra vermelho, tá? Na minha opinião, como o lance do Monsalve no jogo anterior, no jogo do sábado. Agora, tem um lance do Alan Franco no Yuri Alberto, que aí sim, eu acho que cabia pelo menos uma revisão. Porque esse lance é o de jogar o braço pra trás no rosto. E aí é um lance mais forte, o Gilberto cai no gramado, o André também no lance com o Caleri, né? Mas foi um lance muito mais feio. Esse eu concordo, O do Caleri não. O resumo de tudo é que a arbitragem ela foi ruim. O cara foi permissivo em vários lances, inverteu critérios, assim, terrível. Muito menor do que o tamanho do jogo. As expulsões foram corretas. E o Corinthians errou muito, individualmente falando, com esses 2 caras que foram expulsos e também com muitos erros de passe e também na troca do seu treinador, tirando o Rodrigo Galo e colocando o Memphis. Essa é a análise do jogo, de um São Paulo que poderia ter feito muito mais e não fez, mas pelo menos deu uma resposta da sua eliminação na Libertadores e conseguiu vencer bem o Corinthians. Sempre é bom vencer um clássico para dar uma retomada. Ao Corinthians, cabe agora ter que fazer o resultado, especialmente nesses 3 jogos seguintes. Inter, Atlético Paranaense em casa, Cuiabá fora. O Corinthians tem condições de vencer esses 3, mas precisa vencer. Pelo menos, tá? Pelo menos, vamos, assim, ser pessimista. É 7 pontos em 9 aqui. 7 pontos em 9. Precisa fazer, não dá para negociar mais. Porque senão vai ficar complicado. E quarta-feira tem o Flamengo pela Copa do Brasil. Então é isso aí, né, família? Ficamos assim com nossos giros de notícias do São Paulo, informações exclusivas atualizadas aí. Julgas e outras informações pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreve também no canal, ativando o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo. E sabendo que o São Paulo amassou aí, de fato, o Corinthians não soube jogar nada. E o Memphis Depay, horroroso, não soube fazer nada. O cara parece que não tem técnica, parece que não tem domínio, não tem nada e ganha uma barbaridade. A gente quer mais que isso aconteça no Corinthians e que ele caia para a segunda divisão. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.